E aí, meu povo gente fina? No episódio 3 da série da Ahsoka, o droid Huyang, que inclusive ele tá perfeito, eu não canso de falar isso, e ele falou uma coisa estranha pra Ahsoka quando eles estavam na cabine, viajando no hiperespaço, comentando sobre o progresso do treinamento da Sabine, um treinamento controverso, né? O Huyang, ele falou o seguinte, ele falou algo que pra mim pode mudar completamente a história dos Jedi, pelo menos no canon, né? Ele diz pra Ahsoka o oposto do que a gente acreditava. Ele diz pra ela que na história dos Jedi não existiu apenas um Jedi Mandaloriano, que a gente conhece ele muito bem, né? O tal do Tar Vizsla. Mas ele diz pra ela que na história do Jedi existiram poucos Jedi Mandalorianos. A diferença aqui de palavras pode parecer sutil, bem pequena, mas tem implicações gigantescas. Até esse momento, a única pessoa que a gente sabe que realmente foi um Jedi Mandaloriano era só um cara, oficialmente, só uma pessoa. Seu nome era Tar Vizsla e só. Mas com essa frase do Huyang, isso abre uma porta para muito mais Mandalorianos Jedi. Mas ainda assim, a gente ainda tem aquela gigantesca pergunta. A gente viu que o Huyang falou poucos Mandalorianos Jedi. Então por que simplesmente não tem mais? O povo mandaloriano em geral é um povo muito esquisito. Eles, olhando de fora, parece que vivem em sociedade perfeitamente em harmonia um com o outro, mas a gente sabe que não é bem assim. Historicamente, os Mandalorianos são um povo extremamente extremos, e a gente viu isso até mesmo lá na série do Mandaloriano. Existem facções mandalorianas tão extremistas que, apesar de viver em sociedade, parecerem unidos, eles são tão removidos um do outro que eles não mostram nem os rostos um pro outro. Lá na série Rebels, durante o treinamento do Sabre Negro da Sabine com o Kanan Jarrus, o Kanan diz que realmente a força tá em todas as coisas, mas o problema da Sabine é que a mente dela tá bloqueada e ela tá conflituosa demais, e ele ainda adiciona dizendo que ela é simplesmente mandaloriana demais. Então a própria cultura mandaloriana, o próprio estilo de vida mandaloriano, a própria forma como eles enxergam o mundo, a própria forma como eles lutam em combate, o estilo de vida deles, por natureza, já ajuda nesse bloqueio em relação à força. Então eu fico imaginando, talvez mesmo mandalorianos que nascem assim forte com a força, ainda assim, devido a essa cultura que bloqueia eles em relação à força, faz com que eles fiquem fechados em vez de se abrir à força. Isso meio que automaticamente bloqueia eles. Você pode imaginar assim, quando o Jedi tá em combate, ele não tá focado só no seu oponente. Ele tá focado em todas as coisas vivas ao seu redor. A sua mente, ela expande, ele sente o seu oponente, sente as emoções, ele tenta prever os ataques do seu oponente, ele tenta sentir o que passa na mente do oponente. O Jedi luta não focado só no seu oponente, ele luta com a sua mente aberta, focado em tudo. Enquanto os Mandalorianos, eles lutam focados e completamente fechados. Isso reflete até mesmo na cultura de duelos que eles têm. Eles parecem sociais, mas na realidade eles são bastante individualistas. O melhor exemplo que a gente tem é o Din Djarin, um Mandaloriano. Apesar de ser um Mandaloriano, ele está perfeitamente contente em viver como um lobo solitário. A mente fechada da cultura mandaloriana facilita isso. Ele vive sozinho e ele vive feliz, mas a pessoa que realmente se abre, a pessoa que realmente sente a força, ela está conectada a todo momento com todas as pessoas, com tudo que é vivo. A próxima razão, isso é mais especulação que algo confirmado, é a espécie mandaloriana. O Mandaloriano em geral, ele é considerado um humano, mas em Star Wars não automaticamente significa que você é igual a todos os outros humanos. Um Alderaniano é diferente de um Corelliano, que é diferente de um Mandaloriano, que é diferente de uma pessoa que nasceu em Coruscant. Todos eles são humanos, mas eles são completamente diferentes, e isso tem uma gigantesca relevância em Star Wars. A gente pode pegar, por exemplo, a espécie do Yoda. Naturalmente, a espécie do Yoda é extremamente conectada com a força. A maioria dos membros dessa espécie, do pouco que a gente sabe, mas a maioria dos indivíduos que fazem parte da espécie do Yoda são fortes com a força. Enquanto por outro lado, a gente tem outra espécie como os Wookiees, eles são extremamente fracos com a força. Através da história do Jedi, assim como os Mandalorianos, existiram pouquíssimos Wookiees Jedi. Enquanto, novamente, uma outra espécie, como exemplo aqui, a espécie do Plo Koon, os Keldor, também são extremamente fortes com a força. Eles têm até mesmo monges na sua espécie, pelo menos nos Legends. Nos Legends, a força para os Keldor é quase uma religião, é parte da cultura. Isso é algo que nunca foi confirmado, mas eu acredito que pode ser uma combinação entre essas duas. Talvez naturalmente sendo fracos com a força devido à sua espécie, os Mandalorianos naturalmente criaram também uma cultura com base nisso, uma cultura que bloqueia eles
ainda mais para a força. Mas deixa aí nos comentários, você acha que isso faz sentido? Você acha que tem uma outra razão aí que talvez eu esqueci? E se você gostou do vídeo, seja sensível, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.